Mãe, eu sou uma menina. O início da transição de gênero de uma criança. Clarice, eles usam um nome fake, óbvio. Tinha 4 anos. Quando disse pela primeira vez à mãe que era uma menina. 7 anos depois, ela iniciaria seu bloqueio puberal respaldado pela lei e acompanhado de uma equipe de especialistas. Qual que é a parada, rapaziada? Tá rolando uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a CPI do tratamento hormonal para crianças e adolescentes. Quem propôs a CPI, olha só como a vida dá voltas. Quem propôs a CPI foi o deputado Gil Diniz. Ô, louco. Do qual eu já arrumei algumas brigas com ele ao longo da minha pequena trajetória política. E hoje ele é o presidente dessa CPI, tá? E nessa pauta aí a gente concorda. E o Guto tá fazendo parte da CPI e eu estou o ajudando nessa CPI. Enfim, desde os estudos, desde trabalhar para a gente estar bem embasado para fazer as discussões, para fazer os questionamentos, para convocar as pessoas, para fazer os requerimentos, para convocar se for preciso e para obter as informações necessárias para a gente poder desmascarar isso, que é algo terrível. E às vezes vem muita gente me falar sobre isso, pessoal. Vem muita gente me falar sobre isso, de que, mas Renato, é um negócio... Vem tratar como se não fosse algo da dimensão que é. E é isso que eu quero que vocês estejam na mesma página que eu. Essa questão do tratamento hormonal, da transição de gênero, é algo terrível. Terrível. E por isso que eu falo pra vocês aqui ao longo do programa, eu tô ficando chato nisso. Já tomei um flag no Instagram, o TikTok já tá prestes a cair, mas eu vou falar enquanto... Eu vou falar, o cara vira o Monark, né? Tipo, ele quer falar mesmo ele se ferrando. Mas vamos lá. Algumas coisas precisam ficar claras. Número 1, não existe criança trans. Número 2, não existe mudança de sexo. Mas o tratamento hormonal, ele é super tranquilo, porque são hormônios e para um tipo de hormônio feminino e dá o hormônio masculino ou vice-versa. E depois que essa criança se tornar um adulto? Me diga o que ela vai ter que fazer para ela mudar de sexo. Eu sei bem o que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que fazer uma faloplastia. Já falei 1 milhão de vezes aqui. Quem já tomou café da manhã... pode pesquisar. Quem não tomou, espere. A mudança de sexo, que eles chamam a transição de gênero, é algo que nem Mengele imaginaria. Que nem os piores ditadores mais brutais, mais cruéis imaginariam fazer com uma pessoa. E depois, uma porcentagem gigantesca delas, já tem estudo sobre isso, se arrependem. E aí não tem volta, meu amigo. Aí não tem volta. Aí você não vai bater na porta do Hospital das Clínicas ou bater na porta da casa de jornalista do UOL, que acha isso bonito, e pedir pra ela voltar com a tua musculatura da perna que você arrancou. Tenham em vista isso. Isso daqui é algo cruel e é por isso que a gente tá lutando e denunciando isso. Veja como essa agenda está avançada nos Estados Unidos. E vê se é isso que vocês querem aqui. A gente só importa a porcaria dos Estados Unidos. Importar a liberdade econômica, liberdade de expressão, isso não. Agora, importar toda a agenda woke, o Brasil é uma maravilha pra isso. Quando eu ainda tiver voz aqui, na rede social, no YouTube, no Instagram, eu vou falar. Porque isso precisa ser falado. Porque isso tem uma agenda de naturalização do que é anormal. A disforia de gênero existe? Existe. Em 0,0000 1 milhão de 0,01. Essa agenda de naturalização desse tipo de transição de gênero que não existe faz com que isso seja feito cada vez mais em mais pessoas. E a gente vai criar uma geração de arrependidos, de pessoas mutiladas, castradas. Por isso tá tendo essa CPI na Assembleia Legislativa, independente de quem propôs ter sido inimigo meu,
Nessa pauta, a gente vai pra cima. E o Guto tá indo pra cima lá. Eu fico feliz de estar ajudando. Vamos seguir pra matéria. Larga essa boneca, seu viadinho. Fecha aspas. O grito tinha feito todo mundo paralisar. Apenas um sussurro assustado, vindo debaixo de uma mesa de plástico. Era ouvido no meio do salão. Os convidados olhavam a criança sentada no chão e pareciam desconcertados. Mãe, eu sou uma menina, ela dizia, de olhos arregalados. Era a primeira vez, desce, aos 4 anos que Clarice falava aquilo. Olha, o meu amigo Jota, que já participou aqui algumas vezes do Expresso, fez hoje um tweet sobre isso. Um tweet brilhante. O Jota fez sobre isso. Então, vai no Twitter do Sigo Negro aí. Põe aí o tweet dele, porque eu vou usar as mesmas palavras dele e eu quero dar o devido crédito aí ao Jota, que ele falou como que deveria se tratar ou lidar com uma criança que tem esse tipo de reação, que passa por essa inquietação, que passa, seja lá, às vezes por esse bullying. Socorre. O problema é a maneira com a qual você vai lidar com isso. Olha aí o tweet do Jota. De como ele acha que deveria lidar com isso. Não, meu filho. Você é um menino. Você pode gostar do filme infantil que você quiser. Pode usar as roupas com as cores que preferir. E quando crescer, poderá se relacionar com quem você quiser. Mas você é um menino. Um conhecido da família parecia furioso com a alegria de Clarice. Claro, né? Eles vão contar a história ali, vão romantizar, vão criar um inimigo, tal, etc. A mãe entendeu a mensagem. 7 anos depois, ele iniciaria seu bloqueio puberal respaldada pela lei. Olha isso, né? Seu bloqueio puberal respaldada pela lei e acompanhada de uma equipe de especialistas. Pelo amor de Deus. Vai, desce daí. A fase mais importante da vida de Clarice está em debate. A Lesp aceitou a solicitação do deputado Gil Diniz. Vamos lembrar, não é? Aceitou a solicitação do deputado Gil Diniz. Ele realmente propôs essa CPI e ela foi assinada por outras dezenas de deputados estaduais. O Guto deve ter assinado, acho que assinou essa CPI. Vários outros. Então não tem. Porque o que eles fazem aí, pessoal? A gente precisa ter sempre isso em mente. Eles estão ali querendo jogar, falar, não, é uma coisa de um bolsonarista e etc e tal. E não é. Não é. Para investigar o que chamou erroneamente de hormonização em crianças e adolescentes, instituições públicas, mirando o trabalho desenvolvido em um ambulatório do Hospital das Clínicas. Isso aí, a reportagem acompanhou Clarice, suas mães em consultas, conversou com psicólogos, parará, ok. Enfim, eu fico até um pouco assim... Às vezes nem querendo ler, assim, contar a história igual essas pessoas fazem, de explorar uma história de uma criança pra fazer valer o que a ideologia deles mandam, ao invés de seguir a ciência, de seguir o óbvio. Então desce aí. O Ministério da Saúde instituiu o processo transexualizador no SUS, em 2008. Olha aí. Portaria elencou diretrizes e estabeleceu que hospitais e ambulatórios precisam ser credenciados pelo governo federal para oferecer atendimento a transexuais. Ao longo dos anos, o texto foi incluindo novos procedimentos. Desce. Ainda falta um bom tempo para ela iniciar o processo definitivo. Definitivo o processo. É incorreto dizer que ela passa por hormonização. O SUS só permite o uso de hormônios a partir dos 18 anos. A norma é mais conservadora que o protocolo estabelecido pelo CFM, que antecipa a idade de hormonização 16 anos e cirurgia a 18, a exemplo do que oferece o sistema de saúde britânico. Para atendimento, o CFM orienta o bloqueio puberal. Todo paciente, pelo menos um dos seus pais, tem de assinar um termo de consentimento. Protocolo para crianças começa na prática com o trabalho de um pediatra, um ebiatra, clínico geral de adolescentes, e também com psiquiatras e psicólogos. Clarice iniciou aos 4 anos a transição social. 4 anos! 4 anos! Meu Deus, como os psicoterapeutas classificam a fase de mudança de expressão de gênero? Usando, por exemplo, o pronome feminino dentro de casa.
Essa transição costuma acontecer lentamente, somente para os familiares. Em fevereiro, pela primeira vez, foi com cabelos compridos. Diante da turma de seu nome, é assim que vocês devem me chamar a partir de agora. No 4º ano do ensino fundamental. Uma reportagem publicada em janeiro sobre o trabalho do Antigos, Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas foi o estopim para a abertura da CPI. Criado em 2010, o Antigos é referência no Brasil. Atualmente, 394 pacientes recebem acompanhamento no ambulatório. 119 crianças de 4 a 12 anos. 151 adolescentes de 13 a 17 anos. 124 adultos a partir dos 18, que muitos desses devem ter começado como crianças e adolescentes. Para a secretária nacional, a politização do tema é uma ação conservadora, que quer desviar o que de fato está sendo pautado no atendimento às necessidades de jovens crianças que não se conhecem com gênero, que não lhes foi designado ao nascer. Não lhes foi designado, né? Então, aí vai a ONG Minha Criança Trans. Mãe de uma menina trans de 8 anos. Procurou psiquiatra. A assessoria vetou. Babá. Desce aí. Assim. Pode tirar dessa matéria aí. Depois vocês pesquisem sobre ela. Veja aí que tem médicos aí do Hospital das Clínicas que participam desse processo. E muitos deles não querem falar, e etc e tal, né, por medo, não sei o quê. Muitos deles aí já estão sendo convidados ou convocados a prestar os esclarecimentos na CPI. Essa turma dessas ONGs... Vamos ter que explicar, assim. Um adulto que deixa uma criança de 4 anos... 4 anos... supostamente escolher o seu sexo dentro de casa é um irresponsável. O Conselho Tutelar deveria fazer alguma coisa com relação a esses. Como o Guto bem disse na CPI, eu já disse aqui também algumas vezes, criança trans é igual cachorro vegano. Quem faz a escolha sobre isso é o dono, é o pai, é o tutor, é o responsável. Uma criança de 4 anos, ela tá enfiando o dedo na tomada. Mas para um irresponsável, pai, acha que ela pode escolher o próprio sexo, que ela pode fazer um tratamento psiquiátrico, hormonal, mudar os hormônios dela, para que quando ela tenha 18 anos ela faça uma cirurgia que é um absurdo, que é uma mutilação, que é a criação de um órgão falso dentro do seu corpo sem função reprodutora, sexual nenhuma, que é um crime contra o próprio corpo da pessoa. Mas ela faz o tratamento ao longo dos anos enquanto criança, por autorização e com consentimento dos pais. Cadê o conselho tutelar nesses casos? Ou a gente vai naturalizar isso? Porque essa agenda é pra naturalizar isso, pra tratar isso como se fosse normal.